Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um tutorial aqui no nosso canal. Pessoal, como vocês podem ter percebido, eu postei alguns vídeos aí, uns últimos 3 vídeos, né? Basicamente a aula de número 47, 48, 49 e 50, que eram aulas que já estavam gravadas aqui e precisavam ser editadas, aí eu editei essas aulas e postei agora, né? Recentemente. E isso eu tô falando aqui que eu imagino que essa aula aqui vá cair aí dia 25, se não me engano, né? Mas é porque as aulas que já estavam, que estavam para trás, aí eu tive que editar elas e colocar elas no canal programadas para serem publicadas. Pessoal, eu tava meio sumido, até porque tá bem corrido, né? Eu já falei para vocês que como eu faço faculdade, faço pós, então a vida acaba ficando bem corrida, né? E aí eu tava dando uma revisada nesses vídeos, né, pessoal, verificando aí sobre as aulas aonde a gente parou, né? Fazia um tempo, né, pessoal? As últimas aulas, para vocês terem uma ideia, eu gravei a última vez o ano passado, acho que foi ali no finalzinho de outubro, para vocês terem uma ideia como minha vida tá bem corrida, né? E aí, revisando as aulas, percebi que a gente tava num ritmo até bom, né? Mas, né, pessoal, ficou um pouco complicado eu conseguir fazer mais conteúdos, mas estamos aí, né? Vamos ver se a gente consegue dar andamento aqui no canal, dar andamento aqui nos vídeos, né? A gente já tá com 50 vídeos aí, e eu pretendo fazer mais vídeos aqui, né, pessoal? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. A gente, na última aula agora, a gente falou sobre o laço for, né? E aí eu expliquei para vocês como que o laço funciona, né? Na aula 50 ali. Agora, pessoal, vamos falar sobre o while também, que é um laço de repetição. Funciona um pouco diferente, né? Mas ele vai servir para a gente fazer um exercício de agora. Eu vou explicar como é que funciona o while primeiro, pessoal, e depois a gente vai partir para o exercício aí que a gente vai fazer uma exibição de números pares e ímpares, né? Utilizando o while, claro, né? E vai ser bem simples de se fazer, né, pessoal? Vamos começar aqui criando a nossa aula. Vou mudar aqui a vista aqui, né, pessoal? E aqui a gente já está na aula 50. Então vamos aqui e vamos criar a aula de número 51. O nosso package, né, pessoal? A gente está usando como pasta aqui, né? Então, aula de número 51. Aqui a gente vai criar uma classe. E nessa classe aqui, pessoal, a gente vai chamar de... Vamos colocar aqui de números... Vamos colocar laco while, só para explicar, pessoal. Aí depois a gente... Depois eu mostro para vocês aí. Depois a gente faz o outro exercício no caso, né? Então aqui, pessoal, vamos entrar aqui. A gente sempre usa a classe scanner para a gente entrar com dados no terminal e tudo mais, mas dessa vez a gente não vai precisar porque é só uma explicação aqui no começo, né, pessoal? Como que funciona o laço while. Como vocês sabem, né, pessoal? Eu já expliquei algumas vezes, né, que esse canal aqui, até cancelar aqui. Esse canal aqui é um canal apenas de prática, né, pessoal? Para praticar os exercícios básicos, né? Para tentar fixar na cabeça aí coisas básicas para não esquecer nunca, né? Um laço de repetição, por exemplo, um laço for, né? O case, que a gente aprendeu algumas aulas atrás aí, são coisas que a gente praticando com esses exercícios mais simples, mais básicos aqui, a gente consegue fixar na cabeça, né? Então, dito isso, vamos aqui então, a gente já está aqui com a nossa classe aqui, com a nossa laço while, e vamos colocar o nosso PSVN aqui, que é a nossa classe principal, né, pessoal? E como que funciona o while, então? Pessoal, eu vou inicializar aqui uma variável e vou dar o valor para ela de 0, né? Então, int i, vou colocar o i aí, que é igual a 0. Então, eu já começo dando esse valor para essa variável aqui, tá? E o while, pessoal, ele é bem simplesinho mesmo. O while em inglês é enquanto, né? Então, a gente pode falar aqui assim, ó, que enquanto o quê? Enquanto a variável i ali em cima, ela... melhor, pessoal, a gente tem que colocar sempre aqui, abre e fecha, né, parênteses aqui, né? Enquanto, vamos lá de novo, então enquanto a variável i aqui, ela for menor ou ela for igual a 100, vamos colocar 10, né, pessoal, para começar aqui. Então, enquanto ela for menor ou igual a 10, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele dê um sort, né?
e exiba aqui a nossa variável. Só que se eu fizer isso aí, pessoal, o que vai acontecer? Se eu dar um play aqui, ó, olha lá, fica vendo o que vai acontecer. Ele vai ficar no loop infinito aqui, pessoal. Porque, na verdade, ao contrário do laço for, eu não dei nenhuma condição para ele aqui, nem nada, né? Então, não falei nada para ele, né? Então, só falei que enquanto ele for menor do que 10, né? Que ele fique aí, né? Que ele fique sendo exibido aí. Só que não dei nenhuma condição. Tá, até quando ele vai exibir? Porque o nosso i, ele é menor do que 10. Então, ele sendo menor do que 10, ele vai continuar no laço infinito aí para sempre, né? Então, você pode ver que ele tá baixando aqui, né? Deixa eu dar um stop aqui, né, pessoal, para quebrar. Por quê, pessoal? Porque a nossa variável i, ela sempre vai valer 0. Não mudou nada. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que alterar o valor dela, né? Veja só. Então, para a gente fazer isso aqui, pessoal, veja só o que nós vamos fazer. A gente vai vir aqui, embaixo do nosso sort aqui, e vamos falar assim, ó, que o i mais. Beleza? O que significa esse i mais aqui, pessoal? Significa que ele vai incrementar de 1 em 1 até chegar a valer 10. Entendeu? Porque como ela vale 0, ela vai passar a valer 10 agora, né? Porque ela vai incrementar de 1 a 1. Então, se a gente dar um play aqui agora, veja só o que vai acontecer, pessoal. Olha lá. O nosso programa chegou até 10 e simplesmente parou. Por quê? Porque a gente passou a alterar o valor de i agora. Então, o nosso i que inicializou com 0 aqui, como a gente fez um incremento aqui, então agora chegou no valor 10, o while identificou que o i agora ele é igual a 10 e ele quebrou o programa. É basicamente essa questão, né, pessoal? Se a gente colocar 100 aqui, mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. E a gente dá um OK aqui, ele vai contar até 100 e vai parar. Olha lá, fica vendo só. Contou até 100 e parou. Beleza, pessoal? Então, é bem simples assim, tá, pessoal? Lembra do laço for, né? O laço for, aqui a gente passa os parâmetros para ele do que a gente quer que aconteça, né? Já aqui logo na inicialização aqui dele, né? E o while funciona um pouquinho diferente, tá, pessoal? Dito isso, a gente pode partir para o próximo exercício agora, tá, pessoal? De como que funciona o while aqui. A gente vai... O nosso exercício aqui, pessoal, vai ser basicamente esse aqui, ó. Escreva um programa que exiba os números pares de 1 a 50 e os números ímpares de 51 a 100 utilizando o laço de repetição. Pessoal, é um exercício simples, tá? Se você quiser dar uma pausa aí, já sabendo como que funciona o while, você pode dar uma pausa, tentar e depois volta aqui que a gente resolve, beleza? Beleza, então, pessoal, pausa feita, então a gente vai fechar esse cara aqui, porque a gente vai criar outro cara aqui agora, né? Então, que a gente vai dar o nome dele ao nome do nosso exercício. Então, números, né? Números pares ímpares, beleza? Que vai ser aqui a nossa classe que a gente vai criar aqui. Beleza, pessoal, tá lá. Então, aqui mesma coisa, pessoal, a gente não vai precisar de scanner, porque a gente não vai entrar com nada no terminal por enquanto, a gente basicamente só quer fazer escrever aqui um número de 1 a 50 e depois de 51 a 100, e a gente vai fazer isso aqui basicamente usando os laços de repetição aqui no Java, beleza? Então é o seguinte, aqui eu vou dar um Enter aqui, e aí eu vou simplesmente escrever a primeira parte do programa. Então a primeira parte do programa é o seguinte, a gente vai utilizar aqui o nosso sort. Primeiro a gente tem que começar com a classe principal, senão não funciona, pessoal, vocês sabem disso, né? Então, iniciando aqui com a classe principal, a gente vai vir aqui e vai digitar int i é igual a 1. Então a gente vai inicializar a nossa primeira variável aqui, a gente vai colocar 1 no valor dela, tá? E aqui, pessoal, nessa primeira parte aqui, a gente vai exibir os números pares, tá? Então, para a gente exibir os números pares, vamos primeiro fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui um sort. E aí aqui a gente vai colocar números pares. Números pares, pessoal, esse é o nosso sort aqui. Então, a gente vai exibir os números pares exatamente aqui embaixo. Então, aqui a gente vai inicializar a nossa variável i, vai valer 1, tá?
E aí a gente vai chegar aqui com o nosso laço. Então, um while enquanto o quê, pessoal? Enquanto o i ele for o quê? A gente quer primeiro fazer, né, a parte dos números pares. Né? Então, enquanto o i for menor ou igual ao quê? A 50, que é o enunciado do nosso exercício que a gente está pedindo. Então, enquanto a nossa variável i for menor ou igual a 50, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai colocar até uma condicional, porque como a gente quer fazer números pares e ímpares, a gente vai precisar verificar a diferença. Né? Então, para isso, aqui dentro do nosso while, tá, a gente vai utilizar um if. Então, se o nosso i, se o resto da divisão do i, ó, veja só, se o resto da divisão do i por 2 for igual a 0, tá? Então, a gente abre outro colchete aqui, né? Então, não, colchete não, na verdade chaves, né, pessoal? Eu sempre confundindo aí, chaves. O solte i. Beleza? E aqui, pessoal, tem que colocar a condição, porque senão ele vai ficar para sempre lá, né? Então, i mais mais. Beleza? O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte, que a nossa variável aqui, ela vale, né, vale 1. Então, enquanto ela for menor que 50, se o resto da divisão dessa variável, né, desse número aqui, por 2 for igual a 0, então ele vai printar aqui a nossa variável e depois vai incrementar nela. Beleza? Então, isso aqui vai ser os nossos números pares, tá? Podemos testar agora? Podemos testar agora, se vocês quiserem. Vamos lá. É exatamente isso. Ó. Então, a gente tem aqui 2, 4, 6, né? 8, 10 e assim por diante, né, pessoal? Então, todos aqui nós temos os números pares, né? São números aí que são divisíveis por 2 e que o resto é 0, tá? Então, como é que a gente faz agora a outra parte, né, pessoal? Como que a gente faz... então, a parte dos números ímpares? Da mesma forma, né? Então, a gente vai vir aqui, vai dar um solte... Opa! A gente vai vir aqui e vai exibir também, né, pessoal? A gente vai falar aqui. Números ímpares, tá? E aqui a gente vai dar uma quebrinha de linha, né, pessoal? Porque assim que ele exibia os números pares ali, a gente vai querer dar uma quebra de linha aqui para que ele exiba os números ímpares embaixo, tá? E não dê nenhum problema. Beleza? Então tá aí. Mesma coisa aqui, a gente vai com uma variável aqui, pode ser i também, tá? Não vai ter problema, porque depois ela já vai... a gente vai basicamente inicializar outra variável, né? Então, 51, tá? Porque já é um número que é ímpar, né, pessoal? Se pegar 50 e 1 ali e dividir já não dá certo, né? Então para isso também, mesma coisa. A gente vai vir aqui e vai fazer o while, tá? Enquanto o i o quê, pessoal? Ele for menor ou igual... Agora, nesse caso, a 100, né? O que é lógico. A gente vai vir aqui e vai falar assim, ó, se, vai usar a mesma coisa, mesma estrutura condicional de cima, né, pessoal? Então, se o quê? Se o resto da divisão de i, no caso, né? Por 2 for diferente de 0, que com certeza será, porque vai ser ímpar, né, pessoal? Se for diferente, então vou dar um solte e vou imprimir a variável, tá? E aqui, mesma coisa, né, pessoal? A gente vai dar um i mais mais. Beleza? Então é isso, pessoal. É basicamente isso. Então, veja só o que nós temos aqui. Será que a gente vai conseguir exibir certinho? Vamos. Tá lá, pessoal. Nosso terminal aqui, a gente conseguiu exibir certinho os números pares, tá? Embaixo aqui dos seus respectivos, tá? Vai até 50. E os números ímpares, né, pessoal? Então a gente vem aqui e vai até o 99. São todos os números que não são divisíveis ali, né? Ou seja, que o resto da divisão deles, né, por 2, né, não resulta em 0. Beleza, pessoal?
Então, foi basicamente esse. Então, o que a gente fez nesse programa aqui, né, pessoal? O que nós fizemos aqui? A gente utilizou os dois laços separados, né, os dois laços while separados. No primeiro laço, né, pessoal, ele percorre os números de 50 aqui, então se cada número é par, né, então ele utiliza ali esse operador, que é o operador da porcentagem aqui, né, pessoal, que é basicamente o resto da divisão de 2 aqui, que vai ser 0 no caso. Então, se o número ele for par, ele com certeza vai ser exibido na tela, e o contador aqui embaixo vai fazer o incremento, né, pessoal? Agora aqui embaixo a mesma coisa, né? O segundo aqui ele vai percorrer o número de 51 a 100 e verificar, né, se cada número é ímpar, né, utilizando ali essa mesmo operador aqui, tá, do resto de divisão por 2, que daí no caso não dá 0, né, pessoal? Não tem como dar 0. E aí ele, na condicional do if aqui, ele vai basicamente imprimir a variável aqui para nós. Beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso laço de repetição, o nosso while. A gente utilizou isso aqui com o while, tá, pessoal? A gente pode até fazer com o for, se vocês quiserem, mas como a gente já usou o for num exemplo passado aí, a gente vai deixar para os próximos exercícios a gente escolher qual que é o melhor que vai se encaixar no exercício que a gente vai propor, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo.